E gravando. Quanto tempo mais ou menos você demora para produzir essa peça? Esse projeto dá para fazer com cordão 24 fios, dá para fazer em barbante, dá para fazer, sei lá, qualquer outro material que não seja o que eu estou utilizando no projeto. Qual é a marca do material que você está usando? Qual é a marca do fio de malha que você utiliza? Se eu mudar de material, quanto que eu tenho que acrescentar de fio? Todas essas perguntas que sempre aparecem nos comentários de todos os vídeos que eu posto, hoje eu vou responder todas elas aqui para vocês. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. Antes de eu começar a responder todas essas perguntas, eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá? Isso ajuda demais no alcance do meu trabalho. Queria também pedir para você deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse vídeo. E também, se ainda ficar alguma dúvida que não for respondida aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar um próximo vídeo para vocês para esclarecer todas essas dúvidas. Além do canal, você também pode aprender através do meu curso Criando Bolsas em Macramê do Zero, onde eu te ensino na prática como funciona todo o processo de produção de uma peça autoral. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você saber mais. Me acompanhe também pelo meu Instagram, @RafaelaDuarteDesign. Por lá eu posto os bastidores dos projetos que são publicados aqui no canal, posto meu dia a dia e outras informações que não são colocadas por aqui, tá? Então me acompanha lá pelo Instagram para você não perder nada. Bom, então vamos começar. Eu fiz uma seleção de várias questões que aparecem aqui nos vídeos, então eu fiz um levantamento de todas as perguntas que são mais frequentes aqui nos tutoriais do canal, tá? E também abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram. E eu tenho aqui várias questões que foram publicadas por lá e eu vou responder as perguntas, algumas questões que foram deixadas no Instagram e essas também que eu selecionei aqui no canal, tá? Bom, eu vou começar por uma pergunta que está presente todas as vezes que eu posto um novo tutorial, que é relacionado à substituição de material. Então, geralmente as minhas peças elas são produzidas em fio de malha. Eu dou preferência para esse tipo de material ou em fios náuticos, tá? E aí eu trabalho com diferentes espessuras e marcas. Inicialmente eu comecei trabalhando com fios residuais, hoje eu trabalho também com os fios premium, tenho até trabalhado mais com eles, porque eu já tenho acesso a esse tipo de material, tanto aqui em Portugal, como também eu trouxe algumas peças quando eu estive no Brasil, da última vez que foi em abril. E por isso, geralmente, a pergunta que mais aparece é: eu posso fazer essa peça, independente de qual seja a peça, em barbante 24 fios ou em cordão de algodão? E a resposta para essa pergunta é sim, claro que sim. Todas as peças que eu produzo no canal, elas podem ser feitas em outros materiais que não o indicado naquele projeto. O que você precisa ter atenção na hora de produzir a sua peça e substituir o seu material é com relação à espessura, geralmente, tá? Os fios de malha premium, até os de 25mm, que são os que eu geralmente uso, eles produzem nós menores e com isso ocupam menos espaço, criam tramas um pouco menores. Se você vai substituir esse material por um cordão de algodão, um barbante 24 fios, eu não tenho muito hábito de trabalhar com esse tipo de material, então eu não sei exatamente se a proporção é muito parecida. Eu tenho amostras de um cordão 24, de um barbante 24 fios, de amostras de nós quadrados, que geralmente eu uso para fazer uma comparação, para ver se o resultado está próximo ou não. Mas um outro ponto que é importante também é você levar em consideração qual a tensão que você usa para produzir a sua trama e fazer os seus nós, tá? Porque, por exemplo, o fio de malha extra premium, ele tem bastante elasticidade. E eu tenho por hábito fazer uma trama mais apertada, com nós mais apertados. Essa é uma característica do meu ponto, do meu nó, da minha trama, tá? Da minha forma de fazer os nós, principalmente o nó quadrado. Então eu gosto de criar uma trama mais ajustada, com nós mais apertados, para criar uma trama mais estruturada. Se você não faz dessa forma, isso pode influenciar no resultado da sua peça. Se você tem por hábito criar nós mais soltos, consequentemente a sua trama pode ficar um pouco maior, o seu fio pode não render tanto quanto o meu, Então todos esses pontos precisam ser levados em consideração na hora de substituir.
Por que às vezes você faz um projeto? Isso acontece muito nos projetos com fio de malha residual, que eu não consigo dar uma dimensão exata para você, porque os fios têm variação de espessura, variação do tecido que é feito, isso influencia também no resultado. Se é um tecido mais grosso, ele cria um nó maior e rende menos. Se é um tecido mais fino, ele cria nós menores e rende mais. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de substituir o material, tá? O cordão de algodão, comparado ao fio de malha premium, por exemplo, o fio de malha premium, ele tem elasticidade. Já o cordão de algodão, ele não tem. Então, uma coisa é certa, o fio de malha, ele vai ter um rendimento maior do que o cordão de algodão, tá? Por quê? O fio de malha, à medida que a gente vai tecendo, ele tende a esticar um pouquinho, então ele acaba rendendo um pouco mais do que o cordão de algodão, que não tem elasticidade nenhuma. O fio de algodão, se você aperta mais um nó, você vai ter menos gasto do fio, vai sobrar mais ponta, ele rende um pouco mais. Se você aperta menos, ele vai gastar mais fio, então vai render um pouco menos. Então você tem que levar todos esses pontos em consideração. Geralmente, as medidas que eu passo para vocês na lista de materiais, na relação do material que está no vídeo, ela já vai com um pouquinho além do que realmente é necessário. Eu prefiro deixar uma sobra um pouco maior para poder adaptar nessa diferença, tá? Na diferença do seu nó, se é mais apertado, se é menor, dependendo do material que você utiliza, se vai render mais ou se vai render menos. Mas pode ser que dê diferença. Eu não consigo garantir 100% que aquela medida que eu tô te passando vai funcionar com outro tipo de material, tá? O que geralmente eu aconselho fazer é testar. Você pode tentar fazer uma amostra e ver se as dimensões ficam parecidas. Se for uma peça que tem muitas partes, você tenta fazer uma primeira parte, corta só aqueles fios ali dessa parte específica, faz essa primeira parte, vê se a medida que eu passei foi suficiente, se ficou curto, se ficou muita sobra, e aí você vai ajustando para as próximas etapas, tá? Então, tudo isso você pode levar em consideração na hora de substituir. Mas pode sim substituir o material, você pode fazer com qualquer material que você quiser, levando em consideração todos esses pontos que eu disse aqui, tá? Eu tenho muitas alunas do meu curso de bolsas que preferem trabalhar com cordão de algodão e geralmente elas produzem as peças dos meus tutoriais com outro material, geralmente com barbante, tá? Então, é possível sim. Eu já fiz alguns posts lá no meu Instagram, por exemplo, que eu tenho uma das minhas alunas que fez a minha bolsa Lena. Vou deixar aqui qual é a bolsa Lena. No meu projeto, ela foi produzida com fio náutico e ela reproduziu usando o barbante 24 fios, se eu não me engano, mas foi um barbante de algodão. E ela seguiu as mesmas medidas e os mesmos passos e ficou perfeita, deu certinho, só que ela tem um nó apertadinho, então o fio rendeu como teria que ser e as medidas foram suficientes, tá? Então é preciso levar em consideração todos esses pontos. Primeiro, observar se o seu fio tem uma dimensão, cria uma dimensão de nó parecida com o que eu tenho no meu projeto, tá? Segundo, se eu estiver produzindo uma peça com um fio que tem elasticidade, é importante você ter atenção na hora de substituir por outro material. Na dúvida, sempre acrescente, corte os fios um pouco maiores, tá? 20 centímetros a mais, 30 centímetros a mais. E faça como eu disse, para não ter um desperdício muito grande, vá fazendo por etapas, cortando por etapas, não corte todos os fios de uma vez, porque aí você consegue ir fazendo por etapas e adaptando as medidas de acordo com o resultado que você vai encontrando ali no seu projeto, ok? Aproveitando o gancho dessa história de substituição, eu queria ressaltar para vocês a importância de vocês assistirem os tutoriais por completo. Então assistam os vídeos. Se você quer fazer uma peça, primeiro assiste todo o tutorial que está aqui no canal antes de tentar fazer a peça, tá? Não adianta querer ir fazendo junto da primeira vez. Isso não funciona. A chance de dar errado é muito grande, principalmente se você é uma pessoa iniciante nessa arte, tá? A forma correta, eu sempre ressalto isso, sempre estou dizendo para todo mundo, tanto nos meus cursos também, que é muito importante vocês aprenderem primeiro. Então assistam os tutoriais completos, do início ao fim, passo por passo, porque 90% das vezes
principalmente de um ano pra cá, eu tenho tentado dar o máximo de informações para vocês já no tutorial, tá? Então, o material geralmente eu já digo qual é no tutorial, então todas as informações elas já ficam ali no vídeo, tá? Então, tudo que você precisa saber do processo de montagem tá no tutorial. Você precisa assistir do início ao fim, então assista todo o processo para você aprender como faz, entender como é o processo de montagem, para depois você executar, ok? Isso é muito importante, gente, faz muita diferença. Eu sei que a ansiedade para fazer os projetos às vezes é muito grande, mas é muito importante que vocês assistam o processo, entendam e aprendam para depois fazer, tá? Tudo na vida é assim, tudo que a gente aprende, primeiro a gente aprende, o professor te ensina, fala como você tem que fazer para depois você executar. Então assistam, por favor, eu peço encarecidamente que vocês assistam os vídeos todos, sempre, antes de fazer os projetos de vocês. Façam dessa forma que você vai ver como faz diferença e como vai ser muito mais fácil na hora de executar a sua peça. Seguindo aí nesse caminho das dúvidas sobre substituição de materiais, eu vou responder uma questão que me apareceu lá no meu Instagram, na caixinha que eu abri no meu story, que é a seguinte: como você faz para medir o tamanho dos fios quando vai projetar um trabalho? Então, eu faço amostras geralmente. É claro que hoje, depois de 2 anos produzindo peças todas as semanas praticamente, eu já tenho uma noção de medida, tá? Então, se eu quero criar uma peça com tantos centímetros de largura e tanto de altura, principalmente na altura que é o gasto que a gente tem, em nós quadrados, eu já sei mais ou menos, por base das outras peças que eu já fiz, quanto de comprimento eu preciso daquele fio para fazer uma trama de X centímetros. Mas isso é uma experiência e um conhecimento que eu ganhei com a experiência, tá? Produzindo todas as semanas uma peça nova. Para você que não tem tanta experiência, a minha dica para projetos autorais é criar amostras, tá? Isso é muito importante, fazer cálculos. Eu ensino todo esse processo de criação autoral e de cálculo de materiais no meu curso, Criando Bolsas em Macramê do Zero. Se você tiver interesse, pode olhar aqui, o link está na descrição, tá? Lá no curso eu ensino de forma mais detalhada como fazer esses cálculos, como identificar as medidas, dependendo da forma como você quer fazer o seu projeto, tá? Mas isso, como eu falei, com o tempo você acaba criando uma base de conhecimento que já é meio que automático os cálculos, tá? Mas funciona mais ou menos dessa forma. Isso para produção de bolsas, tá? Se você quer trabalhar com vestuário, aí já é um outro sistema de cálculo que é feito, porque são peças maiores e envolvem outras coisas. Mas com relação à produção das bolsas, eu geralmente faço amostras. Eu pego o material e tento ali fazer uma amostra ou algum material que seja similar para eu poder conseguir fazer o cálculo. Eu tenho também um vídeo aqui no canal que eu ensino como fazer o cálculo de materiais, tá? Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição. Falando um pouco mais sobre o meu curso Criando Bolsas em Macramê, eu vou aproveitar a deixa aqui de uma pergunta que é do meu Instagram, que é: qual é a dica que você dá para criar minhas próprias bolsas? Não consigo sair dos tutoriais. Faça o meu curso Criando Bolsas em Macramê do Zero, que eu vou te ensinar como fazer isso. Tá? Então eu vou deixar na descrição, vou falar novamente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link com mais informações sobre o curso. Lá no meu Instagram também tem muita informação sobre o meu curso. Qualquer dúvida, além das informações que já existem, você pode também me mandar uma mensagem lá no meu Instagram, por direct, ou deixar aqui nos comentários que a gente vai conversando, tá? E eu tiro suas dúvidas. O curso está aberto, as vagas estão abertas, o link está aqui embaixo, é só clicar para saber mais. Bom, eu vou voltar aqui para as perguntas do canal. Uma outra questão que geralmente aparece para mim é sobre a marca dos fios que eu utilizo. Sobre os fios de malha, no início do canal eu só utilizava fio de malha residual, que era o que eu consegui encontrar aqui em Portugal, tá? Para quem não sabe, eu moro em Portugal atualmente e uso 90% do material que eu uso é o que eu consigo comprar por aqui. A não ser quando eu consigo ir ao Brasil, eu estive lá agora no início desse ano, de 2023, então eu consegui trazer algumas coisas. Então, toda vez que eu vou ao Brasil, eu trago coisas para experimentar aqui. Mas os fios de malha, eu comecei com os residuais, era de uma marca chamada Traplix.
é produzida aqui em Portugal mesmo, tá? E eles não fornecem online, só vende em loja física, era um pouco mais complicado para encontrar. Esses fios residuais da Tropilix, eles são muito bons porque eles têm até um padrão, eles conseguem manter um padrão de espessura do material, mas não mantém o padrão do tecido feito do material. Então há uma diferença muito grande entre o tipo de tecido que o fio é feito, e isso influencia em muitos aspectos do resultado da trama, tá? Então inicialmente eu trabalhava com esses fios residuais da Tropilix. À medida que eu fui ao Brasil algumas vezes, eu consegui trazer vários materiais do Brasil para testar. No Brasil, os residuais eu testei o da Conceitual, se eu não me engano, eu acho que esse é o nome, e também os da Euroroma, que eu gostei bastante. Já a linha de fios Extra Premium, eu já testei os da Fischer. Uma grande parte dos projetos de fio premium aqui do canal são com fios da Fischer. E agora também, recentemente, eu tive acesso ao fio de malha Extra Premium da Círculo, que é um lançamento recente deles, que é muito parecido na verdade é quase igual aos fios da Fischer. Eu vou fazer um vídeo específico só sobre esse tema para fazer uma comparação e responder para vocês dúvidas relacionadas a um e outro, tá? Mas os fios premiums eu já utilizei o da Fischer e o da Círculo. Inclusive, o último projeto que eu postei no canal de uma mini bag com bolso externo foi feito com esse fio Extra Premium da Círculo. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui nos cards o link. E os fios náuticos eu já testei de várias marcas diferentes. Aqui em Portugal, o fio náutico e alguns cordões de algodão também, eu já experimentei os da Navita Home. Eu vou deixar todos os fornecedores aqui na descrição para vocês darem uma olhada depois, tá? Todas as marcas, todos os fios. Do fio náutico eu já testei os da Geotex no Brasil, os da Círculo e também os fios da linha Glow, da Fischer e outros. Então, das marcas principais que eu trabalho hoje, que eu já trabalhei, é a Fischer, a Círculo e a Navita Home, que é aqui de Portugal, e a Tropilix, que também é aqui de Portugal. As outras duas que eu falei no início são do Brasil. Mas os fios da Círculo já existem aqui em Portugal também, e aí quem mora na Europa e aqui em Portugal tem acesso, inclusive ao fio de malha Extra Premium, tá? Eu vou deixar todos os fornecedores e onde eu compro os meus fios na descrição desse vídeo. Tem aqui uma questão sobre a espessura do fio náutico. Qual que é a diferença? Esse é um ponto importante pra gente discutir, se deixar eu fico aqui horas falando sobre isso, porque é uma questão muito controversa. O que acontece hoje? Nós temos no mercado, principalmente no Brasil, uma grande variedade de fios náuticos, ou se dizem que são nomeados como fio náutico, na verdade, porque nem todos são. São os fios de polipropileno e tem também os fios que são a mistura do polipropileno com poliéster e tem os que são só poliéster. A diferença entre eles é que os fios de polipropileno eles são mais escorregadios e não fixam tanto os nós. Os de poliéster eles são um pouco mais macios e geralmente eles firmam bem os nós. E tem também os misturados, que é um pouco de polipropileno com um pouco de poliéster, que ficam assim, no meio do caminho, tá? O que acontece? Existem diferentes marcas no mercado que vendem um fio náutico de espessura de 5 milímetros. E aí é que começa toda a confusão, porque se a gente for comparar, por exemplo, o fio náutico da Círculo de 5 milímetros é diferente do fio náutico do Geotex de 5 milímetros. Os dois são designados com a espessura de 5 milímetros, porém se você coloca um do lado do outro, é possível ver que eles têm espessuras diferentes. Eu falo no quesito resultado de nó, por exemplo. Geralmente esses fios eles são achatados. E aí, o que é levado em consideração para a espessura, vamos supor que aqui é o fio achatado, né? Então, eles contam 5 milímetros aqui, nessa largura do fio, e não levam em consideração essa espessura lateral. Então, alguns fios, eles têm uma espessura maior na lateral, então é como se fosse um fio tubular amassado. Geralmente eles não têm enchimento, então eles são estreitos e amassadinhos.
Se o fio náutico, se esse fio específico ele é feito com uma trama de um fio que é um pouco mais grosso, ele fica com uma espessura um pouquinho maior. Se é feito com um fio mais fininho, eu falo feito com fio na hora de produzir a trama do fio mesmo, que dá, que resulta no fio náutico. Se esse fio ele é um pouco mais grosso, aliás, se esse fio é um pouco mais fino, ele vai resultar numa trama mais fina. Se você comparar, pega não sei se você tem na sua casa, mas você já deve ter feito essa comparação. Pega um pedaço do fio náutico da Círculo, por exemplo, que é de 5 milímetros. Se você mede ele assim, igual eu falei, ele é achatado, né? Se você mede ele aqui, nessa largura, ele tem 5 milímetros. Só que ele tem tipo meio milímetro, 0,05 milímetros na lateral dele, porque ele é bem estreitinho. Aí você pega um outro fio, igual o da Geotex, por exemplo, que é o que eu já trabalhei com os dois e consigo comparar. Se você vai olhar o da Geotex, ele é um pouco mais espesso aqui na lateral, mas tem os mesmos 5 milímetros assim de largura dele achatado. E aí, na hora que a gente vai criar as peças, isso faz uma diferença muito grande, porque o fio, se ele for um pouco mais, mesmo ele tendo a espessura de 5 milímetros, ele pode ser um pouco mais fino e vai criar um nó menor. E aí dá diferença com outra marca, que é um fio também de 5 milímetros, mas que é um pouco mais grosso e você consegue fazer um nó um pouquinho maior. Então isso é muito complicado, não existe um padrão de espessura e produção desses fios. Então quem fica louco somos nós, que precisamos comprar e indicar também, eu principalmente que indico. É muito complicado, essa falta de padrão dificulta ainda mais as nossas indicações para vocês. Então, o que vocês precisam fazer, acho que a forma mais fácil é treinar o olhar, e isso a gente pega com experiência, tá? Com o treino, com a produção, para você identificar. A melhor forma de identificar se aquele material vai dar certo ou não é criando um nozinho. Eu tenho muito hábito eu vou comprar um material, eu já faço um teste ali na hora. É claro que quando a gente compra pela internet é um pouco mais complicado de ter essa noção, mas se você tem a possibilidade de comprar diretamente na loja, eu geralmente faço esse teste. Eu puxo uma pontinha, já faço ali esse teste do nó para eu ver como que esse fio vai reagir, se ele vai criar um nó grande, vai criar um nó pequeno, se ele vai firmar o ponto ou se vai ficar escorregando. Então eu já consigo ver ali na hora qual vai ser o resultado e aí eu já consigo ter uma noção de como vai ser o rendimento desse fio. Mas isso você precisa ir treinando com o tempo, com experiência. Não desespera, não é assim. Não foi de um dia para o outro que eu consegui identificar tudo isso. Levou um tempo para eu conseguir ter essa visão, identificar qual era a diferença e já de olho assim, já saber se eu preciso colocar um pouco mais, se eu preciso colocar um pouco menos de material para eu conseguir o mesmo resultado em comparação aos fios, tá? E vai muito de gosto também e de jeito. O material que eu amo trabalhar pode não ser o mesmo que você goste, tá? Então isso é muito relativo, vai muito do gosto da pessoa e da habilidade que ela tem para trabalhar com certo tipo de material. Eu amo trabalhar com o fio de malha, mas tem muita gente que detesta, que não tem paciência, porque é um fio que demanda um pouco mais de cuidado e de paciência para trabalhar com ele, porque você precisa ter uma atenção maior, principalmente os com elasticidade, para poder conseguir criar a trama sempre por igual, sem ficar repuxando e etc. Eu prefiro muito mais trabalhar com o fio de malha extra premium, obviamente, porque eles são muito mais macios, são mais fáceis de trabalhar. Mas eu também sou muito fã e sempre defenderei os fios residuais. Foi com eles que eu comecei e para certos tipos de trabalho, eles criam mais estrutura e aí você tem um resultado melhor, tá? Mas eu já me perdi completamente, estava falando dos fios náuticos e já fui para outro rumo. Mas o importante é que você saiba analisar a diferença entre eles, tá? Voltando aos fios náuticos, essa diferença de espessura sempre vai ser um conflito para nós todos e o que a gente precisa saber o que a gente precisa ter é atenção e um olho treinado para poder identificar como que aquele fio ele vai reagir e como eu posso utilizar aquele fio para adaptar de acordo com o que eu quero fazer, ok? Espero que tenha ficado claro. Bom, então é isso. Essas foram as principais perguntas que apareceram aqui, que eu selecionei. Eu não vou responder mais, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Vamos dividir ele em outras partes. Se ficou alguma outra dúvida ou se surgiu alguma outra dúvida a partir do que eu conversei aqui agora com você,
deixa aqui nos comentários, que aí eu gravo um outro vídeo respondendo o restante das dúvidas, tá bom? Eu espero que esse vídeo seja esclarecedor para você. E antes de eu terminar aqui esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, não saia daqui sem se inscrever, porque isso ajuda demais no alcance do trabalho, na divulgação do meu trabalho, no fortalecimento do meu trabalho aqui para vocês. Então, quanto mais reconhecimento eu tiver por aqui, mais eu consigo produzir conteúdo para vocês, tá? Então, não se esqueçam de se inscrever aqui. Deixe seu comentário e seu like aqui embaixo também, tá? Para me ajudar, por favor. Temos uma nova meta de 80 mil inscritos. Eu tô chegando quase nos 50, então vamos lá que eu quero terminar esse ano com chave de ouro, hein? Bom, então eu encerro por aqui. Eu espero que você tenha gostado, tirado suas dúvidas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.